Saudações alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui e hoje vamos falar de Polícia Militar do Paraná. Tivemos a prova no domingo, dia 13 de junho, prova que contou com 4 questões de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos passar por essas questões e principalmente trazer para os alunos aí que compraram nosso simulado, nós com a 01 Cabine de Estudo e outros professores parceiros, montamos 6 simulados para a Polícia Militar do Paraná. Então, os alunos que fizeram simulados, estudaram os vídeos que nós disponibilizamos com as resoluções, bem como as dicas ali com os comentários, os fundamentos legais das questões, com certeza foram muito bem na prova. Por felicidade conseguimos acertar 3 questões de um universo de 123 artigos, cobraram 4 artigos, nós acertamos 3, certo? Rodeamos ali o 4º artigo, então eu considero que foi assim foram bons simulados da parte de ECA que nós disponibilizamos para os alunos e, obviamente, com as dicas de estudo complementando o estudo, certamente o aluno poderia chegar ali entre 75% e 100% da prova, né, se tudo deu certo. Então, se você fez a prova, deixe seu comentário aí. Se você fez o nosso curso, também deixe seu comentário aí. E vamos deixar disponível para vocês aí, ó, as redes sociais da 01 Cabine de Estudo, da Luciana Urso, que é uma policial militar que também tem aí materiais de estudo, né? E os concurseiros e o professor da do Canguçu, que são as redes sociais que eu tenho atuado aí, certo? No YouTube, eu tô aqui, ó, em Os Concurseiros, tá? No YouTube. E no Instagram, Os Concurseiros e Professor Tadeu Canguçu. Tudo bem? Bom, então, sem mais delongas, vamos fazer essa prova da PM Paraná? Então, só relembrando aí, ó, no edital cobrava 123 artigos, né? Do 1 ao 85 e do 103 ao 140. A prova pediu 4 artigos principais, que foi o 83, o 106, o 129 e o 136. Né? Foram 4 artigos aí, só o 83, que foi o final do primeiro bloco ali, que realmente a gente acabou não abordando. A gente deu prioridade para as partes principiológicas, para as partes de direitos e garantias da criança e do adolescente e para as medidas de proteção, para as medidas de proteção, de atuação da polícia, do Ministério Público, enfim, todos os outros temas que a gente achou mais prático e justamente caiu 3 na prova, certo? Então, vamos então para as questões para vocês verem como que foi abordado. Bom, basicamente, a questão 42 contava a história, ó, de um adolescente que foi apreendido com drogas e armas e os policiais foram para a residência dos pais e os detiveram para averiguação, né? Aí sobre a ação policial, perguntava, vamos aqui para a prova, acho que vai ficar mais fácil aqui, ó. A questão abordava aqui, ó, tem um texto, né, artigo 42, questão 42, ó, legislação, que era o Estatuto da Criança e do Adolescente, e pedia, né, numa abordagem policial, foi encontrado arma e droga com um adolescente de 16 anos, e o que fazer, o que deveria ser feito? Bom, a resposta correta era a letra A, né? Que os policiais militares agiram corretamente apreendendo o adolescente, vez que a conduta por ele a vida configura infração, ato infracional, certo? Lembrando que criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional, e era isso que a questão abordava. Numa apreensão de drogas com menor, o policial pode apreender esse menor? A resposta era que podia, certo? As outras respostas, ó, os policiais militares deveriam ter aguardado autorização judicial? Não, flagrante é na hora. Após apreendido, o adolescente deveria ter sido encaminhado para a internação? Não, devia ser encaminhado para a autoridade competente. No caso, para o juiz. Ao invés de ter apreendido o adolescente, a autoridade policial poderia ter lhe aplicado pena de advertência? Não, o policial militar só faz a parte de deter, a parte material, né? Quem vai decidir pelas penas vão ser Conselho Tutelar, Ministério Público, Justiça, enfim. A apreensão do adolescente realizada pelos policiais é vedada pelo Estatuto? Não, não é vedada, certo? Então, basicamente,
Os policiais militares então agiram corretamente. E o fundamento legal, olha só, artigo 106, que nós abordamos no simulado 5. Então, ó, nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, flagrante pode. Ninguém vai ser privado da sua liberdade, exceto flagrante ou ordem da autoridade competente. Então, ok. Assim como para os adultos, né, funciona essa regra de você ter que ser privado da sua liberdade somente em flagrante ou por ordem judicial, também para o adolescente. Beleza? Isso caiu no simulado 5. A gente colocou A, B, C, D, E e uma era incorreta, certo? O artigo 106 a gente colocou na literalidade corretamente. Então, se você fez o simulado e estudou a questão, certamente você teria condições de acertar essa na prova, certo? Bom, continuando aqui, vamos para a questão 43. Na questão 43, temos aqui, ó, a respeito das medidas aplicadas aos pais de adolescente, conforme previsto pelo ECA, assinale a alternativa correta. A correta era: aos pais poderá ser fixada a obrigação de encaminhar o adolescente para tratamento. Vamos ver as opções que tinham na prova, olha só. A prova, então, já começava, ó, a respeito das medidas aplicadas, para você ver como que a prova foi ipsis literis, cobrou a lei seca, cobrou o ECA seco, né? O que estava escrito o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a respeito das medidas aplicadas, ó, aos pais de adolescente poderá ser fixada a obrigação de encaminhar o mesmo para tratamento especializado. Isso também foi abordado nos simulados, ó. Questões práticas, a gente deu muita atenção para essas questões práticas, né? Uma apreensão, uma medida aplicada aos pais. Aos pais, você pode achar estranho, né? Se você não estudou na hora da prova, você acha estranho. Como que eu vou aplicar a medida aos pais? Não, aos pais você tem várias medidas a serem aplicadas. E essas medidas, elas estão no artigo 129, certo? Do ECA. Que inclui aí encaminhar para tratamento, encaminhar para a escola, enfim, tem várias questões aí que podem ser os pais podem ser obrigados a fazer, tá? Então, às vezes, se você não estudou, não fez o simulado, não leu o ECA, você vai achar estranho. Como assim que eu vou aplicar uma penalidade aos pais? Exatamente. Aos pais poderá ser fixada a obrigação de encaminhar o adolescente para tratamento, certo? Então, essa foi aí a questão 43, também uma questão legal abordada nos nossos simulados aí. Então, artigo 129, tá? A questão estava errada porque dizia que os pais não sofrem medidas. E aí eu fui bem específico aqui nessa questão, porque era incorreta. Aos pais não posso aplicar medida. Eu descrevi uma situação em que poderia haver uma intervenção da assistência social e dizia que aos pais não pode ser aplicada medida. Não, aos pais pode, era essa a incorreta a ser anotada no simulado, beleza? Bom, então, para você ver que a gente foi abordando as temáticas, o edital da PM Paraná, focado em acertar as questões, facilitar o seu caminho para aprovação, tá? E é assim que a gente atua na hora que a gente resolve prova, na hora que prepara material, tudo mais. Beleza? Bom, agora vamos para a questão 44. Olha, como é que é a questão 44? A respeito da autorização para viajar, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Então, nessa questão, pedir autorização para viajar. A autorização para viajar, olha como é que foi abordada na prova. Dizia lá, ó, a autorização para viajar dentro dos limites do país é necessária, mesmo que a criança esteja viajando na companhia dos pais? Não, se está na companhia dos pais, pode viajar para todo o território nacional. A autorização judicial para viajar sem acompanhamento dos pais será dispensada caso a viagem se dê dentro da comarca contígua, localizada em diferente federação? Não, tem que ser o mesmo estado da federação, tá? Era esse detalhezinho no final da questão que estava incorreta. Olha só como é que você estuda a legislação específica. Praticamente alguns artigos você vai ter que decorar, porque eles vão cobrar a literalidade. Mas se você souber mensurar quais são os principais artigos, você dá um foco maior naquilo que é mais prático, o que vai estar no seu dia a dia, na corporação, no concurso que você vai fazer, você consegue então dar um foco bem específico para o seu estudo e chegar na prova e
conseguir acertar as questões. Veja só, a letra C. A autorização para viajar dentro dos limites nacionais pode ser concedida por parentes até o segundo grau, devendo o acompanhante do menor estar munido do respectivo documento de autorização. Parente até segundo grau pode, se comprovar documentalmente que é parente, pode viajar com a criança. Então esse é o erro da questão. Na letra D, o adolescente poderá sair do país em companhia do estrangeiro? Não, tem uma... a legislação terminantemente proíbe isso, né? Então vamos lá para a legislação, olha só. Sem prévia autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente domiciliado no exterior, tá? Isso aí é uma medida para evitar tráfico de crianças, né? Para viajar pode ser concedido pela autoridade judiciária com validade de até 2 anos, tá? Veja só na lei do ECA, artigo 85, lemos o artigo 85, né? Aqui na letra B, o erro é dizer que os estados diferentes da federação, não tem que ser dentro do mesmo estado. Então esse é o erro. Então na 44, letra E, conforme o artigo 85 do ECA, tá? Bom, então vamos para a questão 45, que diz que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente conforme o ECA. Ok. A resposta correta é a letra B. Deverá determinar para o fim de promover o interesse da criança e do adolescente matrícula e frequência obrigatórios em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Então, ó, o Conselho Tutelar deverá determinar para o fim de promover o interesse da criança e do adolescente matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino. Isso aqui é a questão que eu considero que é a mais difícil da prova, mas que a gente abordou no simulado da seguinte forma. A gente falou do Conselho Tutelar, artigo 136. E no artigo do Conselho Tutelar tinha um artigo, no inciso primeiro, remetia ao artigo 101. O artigo 101 não estava no edital. Então quem errou essa prova aqui, talvez até seja uma possibilidade de recurso. Mas eu acho que não prospera esse recurso, porque como o inciso menciona o artigo, você deveria conhecer o artigo? Eu imagino que sim. Porque dentro das hipóteses de atuação do Conselho Tutelar remetia ao artigo 101. Olha como é que ficava essa questão aqui, para a gente responder aqui então, ó. No artigo 136 dizia, são atribuições do Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no 98 e 105, aplicando as medidas previstas no 101. Ó, o 101 não está no edital, mas o que diz o 101? Verificada qualquer das hipóteses previstas no 98, a autoridade competente poderá determinar, entre outras, as seguintes medidas. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Estava no simulado 4, a gente pediu o 136.1, mas a gente trouxe todos os incisos, inclusive o inciso 1. Então, recapitulando, ó, no inciso 1 do artigo 136, remetia ao 101, e no 101.3 dizia que são atribuições do Conselho Tutelar atender as crianças e aplicar medidas, por exemplo, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino. Então, o Conselho Tutelar pode fazer isso. O Conselho Tutelar pode determinar, a fim de promover o interesse da criança e do adolescente, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino. Está dentro das atribuições do Conselho Tutelar. Tudo bem? Então, com isso a gente termina a prova. Vamos ficando aqui 15 minutos de resolução, com os fundamentos, com os simulados que a gente cobrou essas questões. Obviamente nos simulados a gente tinha muito mais tempo. Cada resolução de prova ali era meia hora, 25 minutos para cada prova, certo? Com bastante calma. Então pelo menos ali tivemos ali quase 4, 5 horas de resolver prova, resolver as questões, fazer os comentários, um estudo de médio prazo, né? Não é um estudo ali, você não consegue fazer isso no último mês, fazer 6 simulados, corrigir. Não, é um estudo ali um pouco maior, que demandaria ali 3, 4 meses para fazer bem os simulados, estudar as questões, estudar toda a legislação que a gente trazia, que a gente trouxe para o curso, né? E, bom,
da minha parte, agradeço muito a confiança daqueles que adquiriram o curso, daqueles que fizeram a prova estudando pelos nossos materiais. Espero que vocês tenham ido muito bem. Então, na sequência, podem entrar em contato com a Luciana, entrar em contato comigo mesmo, falando como você foi na prova, qual foi o seu desempenho e também pedindo dicas. E se tiver um recurso para poder entrar, se você quiser entrar aqui com esse recurso nessa questão 45 aí, podemos ajudá-los a formatar o modelo aí para o recurso, tudo bem? Então, continue aí com as dicas da 01 Cabine de Estudos. Também siga o nosso Instagram, nosso YouTube, para ficar por dentro aí das resoluções de provas, dessas provas ótimas que estão retornando, graças a Deus, estão retornando para o nosso dia a dia. E fique ligado aí, durante essa semana eu vou trabalhar com vocês na OAB, eu vou falar com vocês de trabalho, processo de trabalho e de administrativo, tudo bem? Então, vai ser uma semana bem corrida, muitos estudos. Espero que vocês possam aproveitar todas as nossas dicas, toda a nossa experiência. E desejo a todos vocês uma boa semana, bons estudos e até a próxima.